Olá, hoje vou realizar a tarefa que nos foi sugerida da videoaula. O assunto de hoje, dentro da fisiologia humana, um assunto tratado no 8º ano do ensino fundamental, vamos falar sobre a homeostase. A homeostasia, podemos dizer que é um organismo, é quando as substâncias químicas estão em concentrações adequadas. Então, a homeostasia consiste no processo de regulação através do qual um organismo consegue manter seu equilíbrio das alterações do meio. Os rins controlam o nível da água. O fígado e o pâncreas regulam a secreção da insulina, que controla a glicose no sangue. A pele e a circulação sanguínea é responsável pelo equilíbrio e controle da temperatura corporal. Então, a psicologia consiste no equilíbrio entre a necessidade e o suprimento dessas necessidades. Quando a necessidade não é suprida, acontece uma instabilidade interior que se relaciona com alterações do comportamento para satisfazer essas necessidades. Assim sendo, os mecanismos de controle da homeostasia geram alterações no meio interno para equilibrar as alterações do meio externo. Bom, então vamos ver através de exemplos como isso realmente funciona em nosso organismo. Então, assim, em dias de inverno, quando sentimos muito frio, o nosso corpo precisa de mais energia para conseguir manter a temperatura corporal, que é em média de 37 graus. Aí, ele precisa, para suprir essa falta de energia, a gente tem necessidade de comer mais. E em casos extremos, o corpo, ele age de uma maneira muito inteligente. O corpo envia sangue para os órgãos vitais e assim pés e mãos ficam arroxados, podendo até a pessoa sentir dores musculares, cefaleia, pela falta de circulação sanguínea nesses órgãos, pois justamente está tentando reter o calor nos órgãos vitais. Então vamos falar um pouco sobre a febre, que é outro mecanismo do nosso organismo. É uma fisiologia do organismo que tem a intenção de combater uma infecção, e pode ser por vírus, por bactérias, sabendo que muitos vírus e bactérias não sobrevivem acima de 37 graus, o organismo se sobreaquece para conseguir controlar essa infecção. Então, assim, pés e mãos ficam gelados, que é justamente o organismo querendo sobreaquecer órgãos vitais para combater essa infecção. Quando praticamos exercícios físicos, um calor excessivo, aí para o nosso organismo não sobreaquecer, entra o mecanismo do suor em ação, que é justamente para refrescar o corpo. Temos vários exemplos. Outro exemplo é a glicose elevada no organismo. Quando acontece uma elevação da glicose dentro de um organismo, o organismo aciona um mecanismo para conseguir eliminar essa glicose em excesso. Em razão disso, ele faz um esforço tremendo. A pessoa sente fome e sede exagerada, pois com a falta de insulina, a glicose não entra nas células. E essa glicose, ela fica depositada na corrente sanguínea. Então, o organismo precisa eliminar esse açúcar através de outro mecanismo. Então, ele aciona o rim. O rim começa a eliminar, na tentativa de eliminar esse açúcar, ele começa a desidratar a pessoa. Com isso, a pessoa começa a urinar muito, então ela sente muita sede para justamente conseguir fazer essa drenagem pelos rins. Mas ainda a insulina não está entrando nas células. O organismo continua precisando dessas energias. Então, a pessoa sente muita fome. Então, para o organismo conseguir realmente se manter em homeostasia, ela precisa ter a temperatura, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, sempre no nível adequado. E para que a pessoa consiga isso, é de suma importância que ela consiga se alimentar corretamente, uma alimentação equilibrada, frutas, verduras, carnes, dormir adequadamente. Então, é um metabolismo muito inteligente, muito vital para a nossa saúde e por isso a gente precisa dar importância a isso, pois é através desse mecanismo, a homeostasia, a homeostase,
é o que nos deixa vivos,